Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês a história de um personagem que já apareceu aqui como coadjuvante em alguns vídeos do canal, como no episódio a respeito do Saladino. Quem assistiu o filme Cruzada, do Ridley Scott, vai se lembrar do rei de Jerusalém, todo coberto, que usava uma máscara. Eu vou falar hoje de Balduíno IV, o mais famoso dos reis de Jerusalém. Ele conseguiu defender o reino cruzado na Terra Santa dos ataques de Saladino, apesar de ter um problema de saúde debilitante. Ele sofria de lepra, conhecida hoje como doença de Hansen ou hanseníase. Na época, essa doença era considerada uma maldição divina. E é sobre o rei leproso, como Balduíno ficou conhecido, e seus grandes feitos que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se não está inscrito, se inscreva. Dá uma olhadinha se o teu sininho está ativado, se não está, ativa ele para receber as notificações de novos vídeos aqui no canal. E para ajudar aqui o canal, você pode assistir esse vídeo até o fim, isso já ajuda muito o canal. Você pode se inscrever no clube do canal e também você pode mandar um Pix para nós. Além disso, você não precisa só ajudar financeiramente, você pode, como eu falei, assistir o vídeo até o fim e deixar seu like, dislike, principalmente seus comentários aqui embaixo e divulgar esse vídeo e outros do canal para pessoas que gostam de história. Então vamos ao vídeo de hoje. Para entendermos a história do Balduíno, nós precisamos compreender o que era o reino de Jerusalém. Ele foi criado quando os exércitos cristãos capturaram Jerusalém dos muçulmanos durante a primeira cruzada. Logo depois, em 20 de julho de 1099, os cruzados se reuniram na Igreja do Santo Sepulcro para escolher quem deveria governar as novas terras conquistadas, que incluíam outras cidades nos arredores. A maioria dos presentes na reunião eram aristocratas franceses, que acabaram decidindo por um dos seus líderes, Godofredo de Bulhão. Godofredo se recusou a assumir o título de rei, segundo a lenda, porque não queria usar uma coroa de ouro onde Jesus usou uma coroa de espinhos. Godofredo expandiu os domínios do reino cruzado, tomando várias outras cidades importantes da região, como Haifa e Jafa, mas acabou morrendo pouco tempo depois. O sucessor de Godofredo foi o seu irmão Balduíno, que não tinha nenhum problema em usar uma coroa de ouro e assumiu o título de rei, se tornando Balduíno I. Quando ele também morreu sem herdeiros, o trono passou para um primo, também chamado Balduíno, que foi bisavô do nosso Balduíno IV. No seu auge, o reino de Jerusalém ia muito além da região conhecida como Palestina, da qual eu falei nesse outro episódio. Seus territórios vassalos chegavam até as atuais Síria e a Turquia, englobando cidades como Damasco e Antioquia. Mas quando Balduíno IV subiu ao trono, a melhor época já tinha passado. Disputas internas tinham enfraquecido o reino e levaram a uma guerra civil na década de 1150 e a perda de Antioquia e Damasco para os muçulmanos. De qualquer maneira, quando Balduíno nasceu em 1161, não estava nos planos que algum dia ele assumisse a coroa. Ele era o segundo filho e o primeiro menino de Almarico e sua esposa Inês de Courtenay. Almarico era o irmão mais novo e herdeiro do rei de Jerusalém. O casal já tinha tido, antes do nascimento do Balduíno, uma filha que deu o nome de Sibila. Balduíno recebeu esse nome em homenagem, claro, ao rei de Jerusalém, o seu tio Balduíno III, que, além de tio, também era o seu padrinho. No dia do batizado, o rei brincou, dizendo que de presente para o afilhado ele ia dar o reino de Jerusalém. Todo mundo deu risada da piada, mas ela acabou se provando uma profecia. Balduíno III morreu de repente um ano mais tarde, sem deixar filhos, e o seu irmão Almarico se tornou rei. O problema é que os nobres da corte não gostavam de Inês, que era considerada ambiciosa demais. Além disso, o patriarca de Jerusalém, que era o líder religioso do reino, tinha sido contra o casamento deles com a alegação de consanguinidade, porque os dois eram primos. Para ser aceito no trono, o Almarico acabou concordando em pedir anulação do casamento, mas conseguiu que os filhos
fossem considerados legítimos. Então ele se tornou o rei de Jerusalém sem uma rainha, mas com herdeiros. A Inês não ficou desamparada. Ela manteve o título de condessa e passou a receber os rendimentos do antigo feudo do marido. Além disso, pouco tempo depois, ela se casou novamente. Isso significou que Balduíno cresceu sem a companhia da mãe, que ele só via em eventos oficiais, como vassala do antigo marido, o atual rei de Jerusalém. O Amaurico, ele voltou a se casar com Maria Cômina, que era filha do imperador de Bizâncio, e tratou de cuidar da educação dos filhos da maneira da época. A Sibila foi mandada para um convento e o Balduíno passou a morar na casa de um tutor aos 9 anos de idade. O escolhido para a função de tutor foi um grande intelectual, o Guilherme de Tiro. Guilherme era um religioso nascido em Jerusalém, mas que estudou mais de 20 anos na Europa com os melhores mestres antes de retornar e assumir a função de diplomata na corte do Amaurico. Mais tarde também foi contratado para escrever a história do reino de Jerusalém. Ele ainda escreveu uma outra história, a história dos reinos islâmicos, desde a época do Maomé, mas esse trabalho acabou se perdendo. Mais tarde, o Guilherme descreveu seu pupilo Balduíno como um excelente aluno, inteligente, precoce, determinado e com uma memória incrível. Mas também foi o mestre que percebeu que havia um problema muito sério com o menino. Um dia, o Balduíno estava com outras crianças no pátio e eles começaram uma brincadeira meio estúpida de um beliscar o outro. O Guilherme notou que, de todos, o príncipe era o que parecia se incomodar menos com a dor. Primeiro, ele achava que isso fosse porque o Balduíno era mais paciente e resistente que os outros. Mas logo percebeu que essa resistência não era uma coisa normal. Guilherme examinou o menino e notou que ele não tinha nenhuma sensibilidade na mão e no braço direito. O tutor ficou alarmado porque a falta de sensibilidade é o sintoma mais comum de uma doença terrível, a lepra. Na época, ela não era só uma sentença de morte, como tornava o portador um pária social. Isso porque se achava que ela fosse muito contagiosa, tipo uma gripe. Mas hoje se sabe que ela é transmitida em fases muito adiantadas da doença pelo portador sem tratamento. Ele pode contaminar outras pessoas por meio de gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse e espirro. Além disso, na época não havia tratamento eficaz e o único meio de prevenir o contágio era isolar os doentes da comunidade. E não era só isso. Por causa da falta de sensibilidade da pele, os portadores da lepra acabam sofrendo mutilações. Eles não sentiam dor, por isso eles se machucavam sem perceber. As lesões inflamavam e as pessoas acabavam perdendo parte das extremidades, como dedos, orelhas e nariz. Por conta disso, acredita-se que a lepra era um castigo divino e que os portadores da doença eram impuros e tinham feito algo para merecer esse castigo, mesmo sendo um garoto de 9 anos de idade. Enfim, por tudo isso, se o Balduíno fosse diagnosticado, ele perderia qualquer chance de herdar o trono e seria forçado a entrar para a Ordem de São Lázaro, que era uma ordem de cavalaria formada exclusivamente por nobres com lepra, que mantinha um hospital para leprosos perto de Jerusalém. O nome da ordem deu origem à palavra lazareto, para indicar um lugar para isolar os doentes. Tanto Guilherme quanto o rei Amaurico queriam evitar esse estigma para Balduíno, pelo menos enquanto não houvesse outro herdeiro masculino. Por isso, mantiveram em segredo a desconfiança de que o Balduíno pudesse ter a doença. Enquanto isso, eles tentaram de tudo para curar o menino, até mergulhá-lo nas águas do Rio Jordão. Isso porque, segundo a Bíblia, o profeta Eliseu curou o leproso dessa maneira. Amaurico, no seu desespero, até contratou médicos muçulmanos para tratar o filho. Os sintomas não melhoraram, mas também não pioraram por um bom tempo. E isso manteve uma esperança acesa de que o problema não fosse lepra, mas alguma outra doença. Nada disso impediu Balduíno de continuar a aprender e evoluir intelectualmente. Mas ser forte na mente não bastava para um rei naquela época. Era preciso ser um
guerreiro e havia uma habilidade fundamental para os nobres que ele precisava dominar: ser um cavaleiro. Como Balduíno não tinha sensibilidade na mão direita, ele precisava ser capaz de dominar o cavalo usando principalmente os joelhos. O rei Amaurico decidiu que o filho precisava de professores excepcionais que pudessem ensinar essa habilidade para ele. Os melhores mestres da equitação eram os árabes, então ele contratou um deles sem se importar que ele fosse muçulmano. E deu certo, o Balduíno se tornou um excelente cavaleiro, mesmo só conseguindo usar uma das mãos. Apesar de tudo isso, Amaurico sabia que não podia deixar todo o futuro do reino nas mãos de um menino doente. Ele começou a preparar a sua filha Sibila para a possibilidade dela suceder o irmão. E para isso, precisava que ela se casasse para ter um homem forte ao lado dela, caso Balduíno não tivesse condições de assumir o trono. Amaurico começou a fazer negociações para esse casamento, mas não deu tempo. O rei pegou uma disenteria e morreu em 11 de julho de 1174. Sim, nessa época se morria de disenteria. Os conselheiros se reuniram para decidir o que fazer, porque os herdeiros imediatos não pareciam muito promissores. Além de Balduíno e de Sibila, que eram jovens demais, havia apenas mais uma menina do segundo casamento de Amaurico, chamada Isabel. Um dos primos de Amaurico poderia assumir o trono, mas dois estavam a serviço de outros reinos, e o terceiro, Raimundo de Trípoli, ninguém conhecia o suficiente para confiar nele. Os nobres acabaram decidindo que aceitar Balduíno era um mal menor, e ele foi coroado como Balduíno IV em 15 de julho de 1174 na Igreja do Santo Sepulcro. Tradicionalmente, as coroações dos reis na Idade Média aconteciam num domingo, dia da ressurreição do Cristo, mas ele foi coroado numa segunda-feira, isso porque a data era o aniversário dos 75 anos da tomada de Jerusalém durante a Primeira Cruzada. A maioridade no Reino de Jerusalém aconteceu aos 15 anos. Balduíno só tinha 13 quando foi coroado. Por isso, era necessário ter um regente. Quem assumiu a posição foi o superintendente da corte, Milo de Plancy. Mas Milo não se mostrou muito bom para a função e acabou irritando os outros nobres. Pouco tempo depois, Raimundo de Trípoli desembarcou em Jerusalém, reivindicando ser nomeado regente, e boa parte da corte passou para o lado dele bem rápido. Outra que voltou de repente para a corte foi a mãe do Balduíno, a Inês de Courtenay. Os conselheiros do jovem rei temiam que ela quisesse se aproveitar da situação em benefício próprio, mas quem ganhou com tudo isso foi o próprio Balduíno, que pela primeira vez na vida teve uma mãe que o tratava com carinho e cuidava dele. Balduíno precisava desse carinho nesse momento, porque com a chegada da puberdade, os sintomas da lepra se aceleraram e se tornaram visíveis, com a formação de caroços pelo corpo e a perda da sensibilidade em grandes áreas da sua pele. Existe um mito difundido pelo filme Cruzada de que Balduíno escondia as marcas da doença se vestindo com roupas que cobriam o corpo e usando uma máscara, mas isso não é bem verdade. Na realidade, no início, essas marcas não eram evidentes, e mesmo quando o rosto dele começou a ficar desfigurado, não há relatos que ele disfarçasse, a não ser cobrindo o rosto com um véu às vezes. Embora muitas pessoas ficassem incomodadas com a aparência dele, o povo admirava a determinação de Balduíno de continuar com as atividades esperadas de um rei, apesar dos problemas de saúde. Havia um outro grande problema causado pela doença do Balduíno. Como se achava que a lepra era muito contagiosa, ele não podia tocar em ninguém e, em consequência, ele nunca poderia se casar e ter filhos. Por isso, era ainda mais fundamental que Sibila fizesse isso. O regente Raimundo de Trípoli se apressou em casá-la com um aristocrata importante chamado Guilherme de Montferrat. Nessa época, o rei Balduíno já tinha completado 15 anos e passou a governar sozinho no segundo aniversário
da sua coroação em julho de 1176. Uma das suas primeiras atitudes foi acabar com o tratado de paz que o Raimundo tinha feito com o Saladino, o líder muçulmano que comandava o Egito e parte da Síria. Você pode assistir aqui um episódio sobre ele. Logo que assumiu o trono, Balduíno decidiu enfrentar Saladino, mas não quis delegar a liderança dos seus exércitos a ninguém. Ele mesmo cavalgou junto com eles. Balduíno aproveitou que Saladino estava ocupado numa campanha contra a seita dos Hassasins, ou assassinos, e derrotou as forças que defendiam a cidade de Damasco. Essa foi a primeira batalha na qual Balduíno participou menos de um mês depois de começar a governar. Logo em seguida, ele se voltou para o Egito, onde era a base do poder do Saladino, e começou a planejar uma grande campanha militar. A primeira coisa foi conseguir uma aliança com o Império Bizantino, para ter o apoio dos seus navios. E para isso, Balduíno mandou um cavaleiro chamado Reinaldo de Chatillon para negociar um tratado. Enquanto esperava ele voltar, seu cunhado, Guilherme, ficou doente com malária e acabou morrendo. Mas ele já tinha cumprido a sua missão, porque Sibila estava grávida. Alguns meses depois da morte do marido, a Sibila teve um menino que, adivinhem, foi chamado de quê? Balduíno. Uma longa série de Balduínos. O tio da criança, o rei Balduíno, também acabou pegando malária e se viu obrigado a escolher um novo regente enquanto se recuperava. O escolhido foi o mesmo cavaleiro que havia ido para Bizâncio negociar a aliança, o Reinaldo de Chatillon. Raimundo de Trípoli não gostou nada disso de ser ignorado, afinal ele já tinha sido regente antes, e decidiu parar de ajudar na campanha contra o Egito. Mimadinho, rapaz, né? E isso acabou virando um castelo de cartas. Outros cavaleiros também saíram da campanha, os hospitalários se recusaram a cooperar, por exemplo, e vários outros, e a campanha afundou antes mesmo dela começar. Essa divisão toda acabou abrindo caminho para o Saladino virar o jogo e invadir o reino de Jerusalém. Mas o Balduíno não ia ficar só olhando na cama o seu território ser tomado dele. Então ele reuniu os seus exércitos que tinha à sua disposição, lançou um chamado às armas e foi até Ascalon, ao encontro das forças do Saladino. O exército muçulmano era muito maior e o Balduíno teve que se abrigar dentro da cidade em vez de combater. Isso deu confiança ao Saladino, que decidiu avançar e tentar tomar Jerusalém. O que ele não sabia é que os cavaleiros templários atenderam ao chamado do rei, que foi se encontrar com eles no caminho para Gaza. Tem um episódio aqui no canal onde eu falo a respeito da história da Ordem dos Templários, que foi criada para defender Jerusalém. Os dois exércitos se enfrentaram num lugar chamado Monte Guisardo, perto da cidade de Ramla, em 25 de novembro de 1177. As forças cristãs eram só um quarto das muçulmanas, mas mesmo assim conseguiram surpreender o exército do Saladino, que não esperava ser atacado. Balduíno mandou que a relíquia da verdadeira cruz fosse erguida diante do exército e cavalgou diante na linha de frente, ainda fraco pela malária e com as mãos enfaixadas por causa das feridas da lepra. Os muçulmanos sofreram grandes baixas e o próprio Saladino só sobreviveu porque conseguiu fugir montado num camelo. Essa vitória surpreendente garantiu que Saladino tivesse que adiar os seus planos de reconquistar Jerusalém e deu tempo para o Balduíno começar a construir fortificações de defesa. Os dois exércitos continuaram se enfrentando em algumas ocasiões e numa delas Balduíno passou maus bocados. Em junho de 1179, o rei estava com seus soldados enfrentando uma outra ameaça quando foram surpreendidos por tropas leais ao Saladino. O rei caiu do cavalo e não conseguiu montar de novo. Por isso, ele teve que ser resgatado por outro cavaleiro e ser retirado do local. Esse foi um dos primeiros sinais claros
de que a saúde de Balduíno estava cada vez pior. Ele sabia que não ia viver muito mais e chegou a pensar em abdicar ao trono em favor da irmã Sibila, que começou a aparecer ao lado dele em ocasiões oficiais no local reservado ao herdeiro do trono. Balduíno desistiu disso porque as divisões na corte eram cada vez mais intensas e ele receava que isso enfraquecesse o reino e permitisse que os muçulmanos invadissem Jerusalém. Então, em 1180, Balduíno decidiu tomar várias decisões que foram, vamos dizer, polêmicas. Alguns até acreditam que o raciocínio dele nessa época já não estava tão afiado e estava começando a ser afetado pela doença. Ele mandou emissários para Saladino sugerindo uma trégua de 2 anos, o que foi prontamente aceito, porque Saladino estava em guerra com outro líder muçulmano na Síria, e isso permitia que o Saladino consolidasse sua posição lá. Além disso, havia a questão de um novo casamento de Sibila para consolidar a posição dela como herdeira. Balduíno ficou sabendo que o antigo regente, o Raimundo de Trípoli, estava vindo para Jerusalém com um exército para obrigar a Sibila a casar com o candidato que ele apoiava e depois fazer o rei abdicar. Balduíno foi mais rápido e casou a Sibila às pressas com um cavaleiro francês, o Guy de Lusignan, que tinha o apoio da mãe deles, Inês de Courtenay. A escolha desagradou muita gente. Guy era um líder militar habilidoso, mas era um estrangeiro e era ambicioso demais dentro de uma corte onde todo mundo queria mais. Para completar, ele se aliou a Reinaldo de Châtillon e os dois juntos acabaram rompendo a trégua que o Balduíno tinha negociado com Saladino, que voltou a atacar os territórios dos cruzados. O Saladino e o Balduíno se enfrentaram no campo de batalha pela segunda vez em julho de 1182, junto ao castelo de Belvoir, no Vale do Rio Jordão. Mais uma vez, os cruzados estavam em menor número, mas a presença do rei, mesmo fraco e doente, ajudou a manter a moral em alta. Os muçulmanos não conseguiram romper as fileiras deles, nem atraí-los para sair da formação, e acabaram desistindo de tomar o castelo. A guerra entre os dois líderes continuou, mas a doença de Balduíno estava progredindo cada vez mais. Ele já não conseguia mais usar as mãos e começou a precisar de apoio para andar, por causa da fraqueza nos músculos. Além disso, o seu rosto estava tão deformado que ele não conseguia mais piscar, o que provocou uma lesão na córnea e o deixou cego. Segundo alguns autores, foi nessa época que ele começou a esconder o rosto com um véu em eventos públicos. Tudo isso fez com que Balduíno dependesse cada vez mais da mãe e do cunhado. Em junho de 1183, Balduíno estava de cama mais uma vez e mandou chamar o conselho para uma decisão muito importante: tornar o Guy regente permanente para governar no lugar dele. Em troca, ele o fez jurar que não tentaria tomar o trono enquanto Balduíno estivesse vivo. A corte não gostou da decisão e muitos nobres recusaram a cooperar com Guy. Quando Balduíno melhorou, ele também começou a se desentender com o cunhado. No meio dessa confusão toda, o rei recebeu a notícia de que Saladino tinha sitiado o castelo de Kerak, onde estava acontecendo a festa de casamento da meia-irmã dele, Isabel. Ele colocou a culpa em Guy por não ter preparado melhor as defesas do local e retirou ele da regência, reassumindo o governo. Além disso, Balduíno decidiu nomear o seu sobrinho de 5 anos, filho da Sibila, como co-rei, para garantir que a corte o respeitasse como seu sucessor. O conselho aceitou e Balduíno V foi coroado em 20 de novembro. Toda essa determinação uniu a corte dividida e não houve um só nobre que não colocasse suas tropas à disposição do rei para salvar a irmã dele lá em Kerak. Balduíno decidiu acompanhar as tropas, embora já não pudesse mais cavalgar à frente delas. Em vez disso, ele foi carregado numa liteira entre 2 cavalos. No fim, a batalha acabou não acontecendo. Quando descobriu que o exército cruzado estava chegando, o Saladino abandonou o cerco e Balduíno foi recebido em Kerak como um herói.
Embora Guy de Lusignan tenha acompanhado o exército do cunhado, né, o exército cruzado, a briga entre eles estava muito longe de terminar. O Balduíno chegou a tentar anular o casamento do Guy com a Sibila. O problema é que a Sibila tinha gostado do marido e se recusou a se separar dele. No meio dessa briga toda, o rei foi ficando cada vez mais doente e se viu obrigado a escolher outro regente. Só que não havia ninguém em que ele confiasse. Entre todos os candidatos, ele acabou escolhendo o seu antigo regente, o Raimundo de Trípoli. O Balduíno também não confiava nele, mas pelo menos ele já o conhecia, né? Era o diabo conhecido. O rei decidiu que ele governaria em seu nome e no do sobrinho, e toda a corte deveria prestar lealdade aos dois. Esse foi um dos seus últimos atos como rei. Balduíno IV, o rei leproso, faleceu em Jerusalém em março de 1185 aos 24 anos e foi sepultado na igreja do Santo Sepulcro, perto do túmulo do seu pai. O Saladino ficou tão abalado com a notícia da morte desse inimigo honrado que teria até chorado e também mandou decretar luto em seus domínios. Todo o esforço de Balduíno para manter o seu reino unido acabou sendo em vão. Balduíno V morreu um ano depois do tio, aos 7 anos, e a sua mãe, a Sibila, fez com que Guy fosse coroado, para alegria de ninguém, como rei de Jerusalém. Saladino invadiu o reino em 1187 e em questão de meses tomou Jerusalém. Os cruzados nunca mais conseguiram recuperar a cidade sagrada. Toda essa perda acabou ajudando a criar uma aura de heroísmo e santidade em torno de Balduíno, que enfrentou a sua doença para salvar Jerusalém dos infiéis. Mas ele foi muito mais do que isso. Ele era um rei defendendo o seu território contra um inimigo, e nem fazia tanta diferença que eles tivessem religiões diferentes. Balduíno nem era tão religioso, apesar de toda essa questão em volta das relíquias à frente do exército. Ele foi um rei justo e um bom administrador que não só manteve o seu reino intacto, apesar de todas as disputas internas e externas, como ajudou a florescer, escolhendo conselheiros habilidosos que ajudaram a governar apesar das suas dificuldades físicas. Bom, pessoal, e aí? Coloque aí embaixo o que vocês acharam de mais interessante nesse rei. Ele é muito interessante, né? Um rei muito doente e que conseguiu fazer e tentar manter o seu reino a salvo. Tem um pouco dessa impetuosidade, né, da juventude, né? Logo que ele assume o trono, ele já rompe o tratado de paz, invade o Saladino, parte para a briga, né? E acho ele muito valoroso, né? Um termo muito melhor do que o Ricardo Coração de Leão, que tem um vídeo aqui no canal, né? Então é isso, essa história que eu tinha contado para vocês hoje. E um abraço e até o próximo vídeo.